Oi, eu me chamo Poliana, eu sou professora de língua portuguesa e eu vou responder algumas perguntas para o grupo da Camille, da Júlia, da Beatriz e do Bruno. Quanto tempo você trabalha nessa profissão? Eu me formei em 2018 no curso de letras, já comecei como professora no ano de 2018 mesmo. Eu saí da área na época da pandemia, mas eu atuo como professora tem uns 5 anos, mais ou menos. O que te motivou a trabalhar nessa área? Bom, eu sempre quis trabalhar com textos, então quando eu fui para a faculdade de letras, eu queria trabalhar com a edição, produção de textos. Então, a minha primeira motivação foi a mexer mesmo com a língua, né? Essa parte linguística mesmo. E a parte de professora veio depois. Quais são as principais responsabilidades desta função? Bom, ser professor tem muitas responsabilidades, mas ensinar o aluno, ter uma didática que você consiga passar o que você aprendeu, porque uma coisa é o que eu aprendi, que eu sei, mas o passar para o outro, eu acho que é um grande desafio. Isso eu sempre penso nas minhas aulas, como passar aquilo para o próximo. Saber que eu estou tendo uma função social, então construir um novo cidadão, contribuir com a educação dele da melhor forma. Então acho que esses são os pontos principais, assim. Quais são as suas formações dentro e fora do local de trabalho? Bom, eu sou formada em letras pela Universidade Federal de São Paulo, sou pós-graduada em jornalismo contemporâneo e digital, e tenho uma formação em inglês, que isso eu já perdi há alguns anos, mas eu também sou formada e tenho uma formação em língua estrangeira. É isso. Quais os maiores desafios de ser professora? Bom, os maiores desafios da carreira, da educação, primeiro em sala de aula. Hoje a sala de aula ela não é fácil, né? Assim, a gente tem uma diversidade de alunos, sim, sempre teve, mas o respeito é uma questão que é muito forte e a gente tem muitos problemas. Lidar com as famílias também é uma grande questão, é um grande desafio. As políticas públicas, né? A gente está falando, hoje eu estou inserida na escola estadual, então a gente lida com as políticas do governo, o que eles querem, né? E que a gente tem que fazer, e não é uma escolha, é uma exigência. Então, assim, tem muitos desafios dentro e fora, né, de sala de aula. Mas eu acho que o ponto principal que está faltando muito, que é um desafio, é o respeito entre todos, essa troca. Porque educar, a gente está aqui só para auxiliar, e às vezes as pessoas não enxergam dessa forma. Essa foi a primeira opção de profissão que você teve ou já teve outras? Não foi minha primeira opção, com certeza. Eu, quando fiz vestibular, eu fiz vestibular para jornalismo, por isso que eu fiz pós-graduação em jornalismo. Sempre pensei em atuar na área de jornalismo, ser jornalista, trabalhar na edição de reportagens, notícias. Meu foco era esse. Mas as coisas não saem do jeito que a gente pensa, né? Fiz vestibular para várias faculdades e no Enem me chamaram, né? Eu fui chamada para a Faculdade Federal de São Paulo em Letras. E aí eu decidi cursar realmente a faculdade, adorei o curso, assim, é um curso apaixonante. Quem gosta de língua, quem gosta de literatura, quem gosta de linguística, entender a língua portuguesa é fantástica. E eu me apaixonei pelo curso e meio que a carreira foi surgindo, a carreira de professora, né? Meus pais são professores, então eu sempre tive contato com a educação, desde sempre. E a gente precisa trabalhar, né? A gente não pode pensar que a vida é muito fácil. O nicho de jornalismo é muito fechado, ganha-se muito pouco no começo. E aí acabei fazendo uma balança e
indo para a área da educação. Não me arrependo, assim, é um grande aprendizado, me desenvolvi muito como pessoa sendo professora. Nesses 5 anos que eu trabalho realmente em sala de aula, mudou muita coisa do que eu pensava, muita coisa minha mesmo, né? Mas não penso em ser só professora para a vida inteira, né? Então, quem quer ser professor tem que pensar muito bem, porque tem muitos desafios, não é todo dia que é fácil, mas é uma carreira apaixonante. Quem gosta realmente da língua é incrível. Isso. Em quais outras áreas você já pensou em atuar? Bom, além do jornalismo, né, que eu já falei, que eu pensava em trabalhar, já pensei em medicina veterinária, por muitos e muitos anos, assim, ainda flerto com essa possibilidade, não vou mentir, é uma área que me chama muita atenção. Biologia, então também é uma área que me chama muita atenção por conta dos animais, né? Então tudo que é envolvido com o animal, com esse cuidado, eu tenho muito interesse. E concurso público, eu acho que não é uma área assim tão específica, né? Não é um curso em específico, mas alguns concursos, apesar de não aparentar, eu sempre gostei muito das áreas policiais, então eu já fiz alguns concursos, eu acho bem legal. Como você aconselharia alguém que pretende entrar para essa área? Bom, muita dedicação, muito estudo, porque professora a gente não pode parar de estudar, a gente tem que sempre estar ali buscando conhecimento para passar para o aluno, né? Mas essa pessoa que quer entrar para educação, ela tem que saber muito bem onde ela está pisando, porque tem muitos dias que não são fáceis, mas tem dias que são gratificantes, a gente encontra alunos que valem a pena, então vale a pena vir, vale a pena entrar em sala de aula por esses alunos, né? Então é uma profissão apaixonante, quem decidir pela educação vai estar sempre tendo essa sensação de, nossa, eu fiz diferença para alguém, então isso é muito bonito. Mas isso não serve só para a educação, né? Então, para qualquer profissão que você deseja seguir, você tem que fazer com empenho, com dedicação, com amor. E pensar que não precisa ser para a vida inteira, né? A gente pode ir mudando ao longo do caminho as nossas trajetórias, pode mudar de pensamento. Então, é sempre fazer o nosso melhor. Qual foi a sua melhor recordação dentro dessa profissão? Acho que eu tenho algumas boas lembranças, inclusive vocês, que eu tenho muita saudade de vocês. Mas, assim, pensando em recortes, né? Eu acho que no primeiro ano que eu entrei para dar aula mesmo, eu entrei numa sala de 9º ano, eu ainda estava atuando numa escola particular, e a aluna entrou para fazer o ensino médio na Federal, que eu tinha acabado de sair, né, de sair de lá como graduada, e ela voltou depois de um tempo falando que ela estava na universidade e que eu fiz muita diferença na vida dela. Então, assim, foi um primeiro feedback que eu tive, que foi muito significativo, que eu levo isso até hoje. E depois um outro trabalho que eu fiz com uns alunos menores já de 7º ano, a gente fez uma exposição gigantesca de fotoreportagens, e aí eu consegui, enfim, né, compartilhar o que eu sei de jornalismo e com a parte da pedagogia e tudo mais, e foi um trabalho assim que eu amei fazer, tem alguns anos já. Mas tem muitas recordações assim que eu vou colhendo ao longo desses anos, de alunos, de salas, e que hoje fazem muito sentido do que eu faço até hoje. Bom dia, gente. A profissão que o meu grupo escolheu foi a advocacia e hoje eu vim responder as perguntas sobre essa área. Qual é a sua área de especialização e como você escolheu essa área?
Direito de família. Escolhi por empatia e interesse nas relações humanas. O que você mais gosta no seu trabalho como advogada? Poder ajudar as pessoas em momentos difíceis. Quais são os maiores desafios que você enfrenta no seu dia a dia? Morosidade da justiça e carga emocional dos casos. Como você se mantém atualizada sobre as mudanças nas leis e regulamentações? Leio informativos e participo de cursos. Quais habilidades são essenciais para ser uma boa advogada na sua área? Empatia, comunicação clara e boa argumentação. Você tem algum conselho para quem está começando na carreira jurídica? Estude muito, tenha ética e busque bons mentores. Quais são as habilidades que um cliente deve buscar ao contratar um advogado? Transparência, experiência, boa comunicação e ética. Como você lida com casos difíceis ou situações emocionalmente desafiadoras? Com equilíbrio emocional e foco técnico. Olá, meu nome é Camila de segunda DM e estou entrevistando a minha mãe. Oi, eu sou a Vanessa, professora de educação infantil. Primeira pergunta, por que você decidiu se tornar professora pedagoga? Porque eu me identifico com a área e gosto do que eu faço. O que você mais gosta de fazer com as crianças na creche? Sentar em roda de conversa na segunda-feira para cada um falar de como foi seu final de semana. E como é um dia típico na sua sala de aula? Eu tenho uma sala com 18 crianças de 2 anos e eles são bastante independentes na medida do possível. Qual é a sua atividade favorita para ensinar? Eu gosto bastante de roda de conversa e a musicalização, onde eles aprendem a expressar o seu sentimento e falar com clareza. Como você faz para que todas as crianças se sintam incluídas? Eu participo, trago eles para roda de conversa, a gente faz atividades que todo mundo é diferente e a gente tem que respeitar todo mundo. O que você faz quando uma criança está triste ou chateada? Eu pego no colo, eu acalento, eu converso. Como você ensina as crianças a brincar juntas? A gente senta em roda, os combinados, a gente sempre faz os combinados da sala, que tem que brincar, dividir, ser amiga de todo mundo. Qual é a parte mais divertida do seu trabalho? As brincadeiras, as rodas de música. Como você se comunica com os pais sobre o progresso das crianças? Via agenda, relatórios semestrais, reunião de pais. O que você gostaria que as crianças aprendessem antes de ir para a escola? Eu acho que é a educação, né? Que nós, como os educadores, é uma parceria de educação, família e escola. E você tem alguma dica para os pais sobre como apoiar o aprendizado em casa? Sempre conversando, né? A conversa é fundamental, principalmente nessa primeira infância. E última pergunta, quais habilidades ou competências mais importantes que você acredita que a criança deve desenvolver? A fala, a comunicação, a cuidar do próximo, a cuidar do meio ambiente, trabalhar bastante o currículo antirracista. Foi isso, obrigada. Olá, estou fazendo uma entrevista para a Feira das Profissões. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Como que é seu nome? Luciane Tatiana. Luciane, vou fazer umas perguntas relacionadas à sua vida profissional, tudo bem? Você tem uma formação? Sim, eu sou formada em Estética e Cosmetologia pelo Senac. Legal, e você continua atuando nessa área? Não, hoje eu mudei, né? Eu fiz uma transição de carreira e fui para a área da moda. Olha, você pode falar por que ocorreu essa transição? Eu achei, no momento, foi numa pandemia, né? Eu achei super válido, necessário também ter feito essa mudança, além de eu gostar muito da área, de também eu ter uma formação nela, né? No design de moda pelo Senai. E o que você faz nessa área?
Hoje eu sou uma empreendedora, eu tenho uma marca autoral de moda sustentável. Olha, que legal. Então, além de tudo, você também está preocupada com a sustentabilidade. Sim, eu sempre estou ligada e preocupada com o nosso meio ambiente. Que legal, bacana demais. Perguntar para você, aproveitando, né, que você é empreendedora, tá nesse ramo aí, teve algum desafio para entrar nessa, eu posso dizer, nessa... Porque é um desafio empreender, né? Imagina, foi realmente difícil? Quais foram os desafios? Sim, é difícil empreender, é bom, é gostoso, é legal, principalmente para quem gosta, mas é desafiador, principalmente no nosso país, onde temos algumas dificuldades impostas, né, claro, mas também temos um mercado concorrente demais, né, tanto direto quanto indireto. Então isso se torna desafiador se empreender, vendo que a gente não nasce empreendedor, a gente se torna um empreendedor. Entendo. Infelizmente é isso mesmo. Você quer falar um pouco mais sobre o que você faz na sua marca? Então, na minha marca eu sou Eukip. Esse é vamos dizer assim, o símbolo do empreendedor, né? Ele é um Eukip, ele trabalha só em tudo, ele é tudo ao mesmo tempo. Então, por isso a gente diz Eukip. E o que a minha marca hoje faz é se preocupar, como eu disse no início, com o meio ambiente. Então, a gente resgata aqueles tecidos, né? Ou seja, o resíduo têxtil que é descartado, né? Que não tem mais uso, alguma coisa do tipo, por conta do consumismo, né? Ser grande demais. Então, a gente resgata esses tecidos e transforma-os, dando mais um valor agregado a ele. É o meu empreendimento hoje. Que bonito! Quer falar o nome da sua marca? Então, a minha marca é a Urbanella Brasil. Legal. Que bom falar aqui com uma empreendedora, né? Para finalizar, assim, só você quer deixar um recado para alguém? Pode ser que tenha alguém assistindo a gente que se interessa por esse rumo empreendedor? Sim, para quem, né, tem essa vontade, esse desejo, quer empreender, o meu conselho é crucial, né, que a pessoa que quer empreender, ela venha identificar a oportunidade, ela venha estudar e mapear o mercado, ela nunca deixe de estudar, porque empreender exige você estar sempre estudando sobre aquilo que você quer e, acima de tudo, né, que é o mais importante mesmo no empreender, é validar a ideia. Exato. Bonito. Muito obrigada, Luciane. Obrigada a todos pela atenção. E é isso. Tchau, tchau. Tchau.